Olá, tudo bem? Começando mais um aqui no programa. E aí, tem cobertura? Eu estava pensando aqui o que a gente ia falar hoje aqui no E aí tem cobertura, né? E aí eu estava pensando em fazer uma retrospectiva dos principais acidentes que ocorreram nesse ano, quais foram as principais consultas, né, que eu recebi a respeito de se tem cobertura no sinistro, ou não tem cobertura no sinistro, na pólice e tal. E aí fiquei pensando bastante no que falar aqui hoje. E aí tem um amigo comum no mercado e tudo mais, e ele me mandou uma pergunta ontem, né, assim, num grupo, tal, uma discussão, que é referente a algo que alguns dos brasileiros mais privilegiados convivem no verão, né? Outros que vivem no litoral também convivem com a situação, que é a exposição relacionada ao risco de embarcações. Então, essa semana teve um acidente numa marina aqui na região de São Paulo, se não me engano, aqui foi na região, deixa eu olhar aqui, de Bertioga, isso. Pelo que eu li aqui, pelo que eu entendi da notícia, o que ocorre lá? O que ocorreu lá? Estava sendo realizada uma manutenção na embarcação. Por algum motivo, essa embarcação ela teve uma explosão, né? E aí, decorrente dessa explosão, 3 pessoas ficaram gravemente feridas, 2 voaram do barco. E o barco é importante, cara, ele não estava na água ainda, estava na marinha, né? Então, na marina, né, estava na fase de manutenção realmente. Pronto. Ocorreu um incidente, não é o primeiro incidente de lanche, barco que pega fogo em marina, e nem vai ser o último, porque isso acho que é da atividade, né, da função. E pronto, temos lá 2 pessoas gravemente feridas, 2 pessoas gravemente feridas com exposições aí cortes e fraturas expostas, e um parece estar tá menos grave. Não acompanhei, não verifiquei qual o estado, também não tive mais informação na mídia, nem nada. E esse amigo colocou isso num grupo que a gente tem em comum, um grupo aí de subscritores, um grupo aí de pessoal que está ligado ao Resseguro, à federação, e colocou esse tema, falou, gente, olha só, um sinistro na marina, pronto. Né? E o que a gente vai olhar com isso? Qual que é a intenção, qual que é a provocação dele, né? Para a gente, para mim, e qual que é a minha provocação aqui com vocês, né? Cara, realmente a gente dá uma olhadinha nesse mercado aí náutico, né? Nesse mercado, porque a gente sabe que tinha um DPEM, né? O DPEM era o DPVAT, o seguro obrigatório, né? Uma lei, deixa eu dar uma colada aqui, a lei é de 91, lei 8.374 de 30 de dezembro de 91. Essa lei por muito tempo ficou em vigor, era obrigatória a contratação do seguro, né? No caso, por que eu digo era, né? Já coloquei aí o era obrigatório e não é mais, porque não tem, até onde eu sei, se você tiver uma informação diferente me deixa saber, até onde eu sei, não tem nenhuma seguradora aceitando esse risco, e aí a lei fica naquela lacuna, né? Você tem a lei, né? Então a gente já cai um pouco aqui na questão da obrigatoriedade do seguro, né? Obrigatoriedade da lei, né? Há uma lei obrigatória. E assim, se não tiver seguradora para aceitar o risco, você pode fazer a lei obrigatória que você quiser, que você não vai ter a cobertura. E aí, como é que fica esse caso dessa lancha? Porque no DPEM, o que estaria coberto no DPEM? Pelo que eu conheço, não sou um especialista em DPEM, mas fazendo uma analogia aí, um pouco que eu li, e o DPEM ele tem uma cara, assim, porque eu estou falando do DPEM, né? Me sinto à vontade, porque o DPEM ele tem uma cara, um jeitão de responsabilidade civil. Então ele cobre tudo menos o bem, menos o barco, menos o objeto, menos a embarcação. E quando a gente fala de embarcação, qualquer clausulado que a gente pegar de IRC, né? Cara, a embarcação ela vai estar excluída. A maioria, assim, olha, eu nos contratos de resseguro que eu conheço, que eu negociei, o que eu estou negociando atualmente, embarcação é algo que tem uma exclusão ou tem uma restrição, não são todas as seguradoras que oferecem isso livremente, tem que ter uma avaliação, uma análise.
eu sempre gostei de fazer o seguro né, danos decorrentes da embarcação e danos à embarcação, com aceitação especial. Tem cobertura específica, né? Tem apólice, ramo mais específico para garantir isso, mas o fato é, a maioria exclui. O seguro para a marina não é algo fácil de fazer, então a gente precisa entender se essa embarcação estava atracada, estava em manutenção na marina, como que é a apólice, como funciona a apólice da marina. De novo, eu vou repetir aqui, o seguro da embarcação ela é uma decisão do proprietário. O proprietário que vai tomar essa decisão, se ele quer fazer o seguro, se ele não quer fazer o seguro, se ele vai assumir o risco. De novo, é dele, né? É dele o bem. Ele fala, pô, sei lá, é antiga, é nova, pô, eu tenho, realmente é um investimento, eu quero fazer o seguro disso, ou não tem aceitação, não sei, assim, é uma decisão muito individual do proprietário. Agora, o dano a outras pessoas e a terceiro não é uma decisão de ninguém. Cara, isso é uma obrigação. Primeiro, cristã, né? Se a gente for, não sou padre, não sou pastor nem nada. Cara, mas é uma, sim, humana, de cidadão, de você cuidar do outro, do bem do outro. Cara, eu sempre aprendi na minha vida, olha só, se vocês, minha mãe falava, bicho, é o seguinte, se você estragar a bicicleta de alguém, eu vou pegar a tua bicicleta e vou dar pro cara. Se você perder a bola de alguém, você vai ter que comprar outra bola nova. Então, quem estraga isso, pô, eu acho que vocês aí, pô, a maioria, né, cara? A gente vem dessa cultura, dessa educação de repor o bem, né? Repor o dano. Cara, e é isso que é o seguro de RC, é repor. Então, esse exemplo aí, infeliz, desse acidente nessa marina, o dano à embarcação é uma decisão do proprietário, se vai ter a cobertura, se ele exigiu da Marina alguma cobertura para isso, né? Se ele exigiu ou não exigiu. Se a Marina pode comprar uma pólice, pode. A Marina ela pode comprar uma pólice de danos a embarcações. Uma analogia como se fosse uma pólice de RC garagista. Só que aí depende de cada seguradora para ver os termos. Se a embarcação também vai ter a cobertura. Talvez tenha a cobertura de roubo, de incêndio. Agora, durante a manutenção, que o objeto, o bem está sendo trabalhado, isso aí muda um pouco. A gente precisava entender, pô, quem que está fazendo a manutenção? Pô, é a Marina que tem que fazer a manutenção, está sob guarda e custódia. Então ele paga a garagem, paga a Marina e a Marina ainda faz a manutenção para ele. E ele, sei lá, talvez o cara ia viajar ou alugou assim, a embarcação, não sei. Né? Se alguém tiver informação, quiser trocar comigo aqui, me avisa. O cara ia pôr na água agora, ou tirou da água, fazer manutenção, aí férias, ano novo, enfim, Réveillon, né? Vai estar, todas as praias vão estar fechadas, esse mercado de embarcação está bombando, porque pandemia e tal, os caras vão querer ficar no mar, porque no mar não vai ter tanta restrição. Aliás, eu vi um vídeo de uma amiga minha ontem, colocou no YouTube, essas coisas aqui, Instagram e tal, cara, uma galera numa embarcação assim. Mas enfim, aí é outro tema, né? Aí eu estou me referindo mais à questão de distanciamento, enfim. Mas beleza, não é esse o ponto aqui. Apesar de que não tem como, né? Qualquer papo que a gente leva, ou levou, ou levará nesse ano e nos próximos meses, se a gente não falar dessa pandemia, cara, é algo que a gente é maior, né, do que todo mundo, né, infelizmente. Mas enfim, e aí, cara, os caras se acidentaram lá, né, que estavam fazendo a manutenção e tal. Pô, tem cobertura esse negócio? Né? Quem que vai indenizar? O DEPEN. Quando já existiu o DEPEN, as pessoas estariam amparadas pelo DEPEN, né? Então ele cobre, né? O DEPEN ele tinha essa função de cobrir o dano, né, pessoal, dano material a terceiros, inclusive quando a embarcação estivesse navegando. A última seguradora que fez isso, uma seguradora grande, banco, eu não vou falar o nome de seguradora aqui, nem de empresa, porque, sei lá, né, sei lá onde que vai parar esse mundo jurídico aí, né, de repente eu falo alguma coisa, o cara vai achar que eu estou falando alguma bobagem, vai querer me processar e tal, então não vou eu aqui, se alguém que opera com o mercado quiser dar uma opinião, falar aqui e tal, vai ser muito bem-vindo aqui, né. A ideia do canal é isso. Mas enfim,
Vamos entender o seguinte, então, que aqueles caras que estavam fazendo manutenção eram empregados de alguém, tá certo? Beleza? Ou era empregado da Marinha, ou empregado do barco, ou parente. Se for parente aí, cara, IRC, né, aquela responsabilidade civil dando a terceiro e tal, parente já tem uma complicação, porque não tem um distanciamento, é a primeira linha e tal, e aí realmente a cobertura fica muito difícil. Aí, fazer uma analogia para o grande público, é como se eu tivesse indo viajar em carreto, né, assim, fazer uma carro, sei lá, várias pessoas viajando na minha família, minha esposa no carro da frente, eu no carro de trás. Puta, eu venho colidir no carro da minha esposa, né? O RCF, cara, não vai cobrir, porque ela é minha esposa, ela é minha filha, ou alguém da família ali diretamente, não vai cobrir, né? Até onde eu sei. Aí algum de vocês aí que tem mais conhecimento comigo, pode até dizer isso. Então aqui em casa já tem o seguinte: quando a gente vai viajar pra praia, ou vai 2, 3 carros da família aqui, eu digo pros caras, falo, olha, esse negócio de um seguindo o outro, esquece. Vamos pôr os 2 carros entre a gente aqui, porque se der algum acidente, pelo menos, né, a gente diminui o risco, controla a nossa exposição, né? Mas eu estava falando do empregado. Se o cara fosse empregado da Marinha, será que a Marinha tem uma pós de RC empregador? Cara, eu estava lendo aqui também, esse ano aqui, o Brasil termina o ano em 4º lugar em número de acidentes de trabalho. Quer ver? Eu fiz até uma colinha aqui, cara. O número é assim, o negócio, pô, é assustador, meu. No ranking de acidente de trabalho aí, da OIT, né, Organização Internacional do Trabalho e tal, cara, o Brasil está no 4º do ranking. Acho que na nossa frente tá a China, tá a Índia, o 3º lugar eu não lembro, eu fiquei bem chocado assim. E morre a cada 3 horas e 40 minutos, morre um trabalhador brasileiro. Então, é o que morre. E aí o que fica acidentado, por exemplo, nesse exemplo da Marina, que eu estou pegando aqui o gancho, cara, 3 pessoas, cara, assim, bem com fratura e tal, corte, um negócio seríssimo. E aí, pô, eu tava lendo aqui, vamos lá, peguei o ranking aqui, onde tem maior número de acidentes de trabalho, maior número de óbitos. Eu peguei até a 5ª posição, né? Vou ler aqui para vocês, ó. Primeiro do ranking de acidente de trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque, pô, a gente tem 2 grandes oportunidades aqui. Cara, assim, eu até agradeço se vocês estão aí. Assim, cara, a gente tem 2 grandes oportunidades. E todo mundo quer um oceano azul, a gente tem 2 oceanos aqui. Vamos dizer que é o Pacífico Atlântico Azul, que é o homem chegou no planeta Terra e ele está lá, limpo. Eu entendo que é o DEPEN, o próprio DEPEN. Por que o DEPEN não deu certo? Por que parar de vender DEPEN? Reza a lenda, né? Aí alguém me diga se é verdade ou não, pode comentar aqui e tal. Mas reza a lenda que é o seguinte, que o DEPEN, o grande problema do DEPEN era o preço. Uma embarcação de, sei lá, de 50 pés, uma de 5 pés, uma de 500 pés, sei lá se existe embarcação de 500 pés, o preço era o mesmo. Então pensa o seguinte, atuarialmente e na teoria do risco, cara, não faz muito sentido o preço ser o mesmo. Depende do uso, do perfil, se o cara tem marinheiro, se o marinheiro é dele, se é contratado, ou se é um barco menor. Então, assim, cara, isso dá, se trabalhar isso, fizer uma boa análise, subscrição, atuarialmente e tal, cara, eu acho que o DEPEN, e não sendo obrigatório, porque obrigatório, puta, cara, não funciona, né? Tem que ser uma coisa com uma consciência, né? O cara comprar um negócio com consciência, seguradora oferecer serviço, trabalhar com marina, enfim, eu assim, toda essa nova empresa aí, a gente é um bom papo para a gente levar e trazer, ressuscitar esse DEPEN aí, achar um mercado apropriado, taxa apropriada e explorar isso. Por quê? Cara, assim, por que afeta todo mundo? Porque o Brasil, olha o tamanho da costa do Brasil, ou das represas, ou sei lá, né? Lagos, pô, nós somos um país tropical, como diz a música, né? Abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, cara, o que não falta aqui é lugar para passear e barco, esse mercado cresce cada vez mais. Haja vista a última feira náutica aí que aconteceu aqui em São Paulo, né? Venderam tudo. Então é isso. Você está lá na praia, está viajando. Pô,
sei lá, não é incomum, cara, acidente, né? Pô, o cara é atropelado, não sei o quê, e a embarcação colide com a outra. Se a gente então, olha, cara, se a gente subir o Brasilzão aí, cara, a gente vai perceber o seguinte, que a realidade nossa aqui da capital então é outra, mas se você subir o Brasilzão, cara, o que tem de embarcação como meio de transporte obrigatório, o que tem de acidente, cara, de embarcação que afunda, é um negócio assim pesadíssimo, assustador, não é problema, não é lancha de barco de recreio nem nada. Eu estou trazendo esse fato aqui para a gente, pegando esse exemplo que o colega colocou no grupo e tal, desse acidente aqui na Marina de Bertioga, para a gente realmente ter uma reflexão, despertar sobre a cobertura, né? O que está coberto ou não está coberto. Cara, eu espero, né, sinceramente, que exista uma cobertura de seguro para esse povo, né? Pô, os caras sofreram acidente e tal. Tudo bem que empregador é morte, invalidez permanente, mas tem lá aqueles custos de salvamento, que é uma outra grande discussão, né? Cara, eu tenho que gastar uma grana para o cara não morrer, tem que internar, colocar ele no hospital. Ou isso, tem cobertura? Como é que a gente avalia, né, essa despesa emergencial para evitar que o dano, realmente o sinistro aconteça? Né? Como é que é o gatilho disso? Já debatemos esse assunto? Não debatemos. Toda vez que eu vou debater isso é uma confusão, cara. É uma confusão. Uma vez um corretor internacional chegou para mim e falou: Márcio, é o seguinte, cara, vamos abrir o sinistro aí, a gente precisa colocar uma prótese num empregado aqui do segurado nosso. O cara quer colocar a prótese e a prótese ele acha que tem que estar garantido na cobertura de contenção de sinistro. Eu falei, cara, tá aí. O que vocês acham? É um baita de um ponto, né? Porque se a gente pensar que a cobertura do empregador básico é morte, invalidez total, o cara colocou a prótese, quer dizer, ele ficou inválido total, será que melhorou? Ou ele está inválido ainda e tal? Ou se ele perdesse por acaso a perna, seria uma invalidez total ou parcial? Puta, beleza, eu acho, minha opinião é, se a invalidez total, não caberia aí essa indenização da prótese. Porém, o que acontece? Cara, a galera geral escreveu na pólice de AIC empregadora a cobertura de dano parcial. Morte, invalidez permanente total ou parcial. Aí eu acho que é caixão. Se o cara escreveu parcial e tiver lá a despesa, né, da prótese, aí eu acho que é um baita de um ponto para olhar isso. Se está escrito na pólice total ou parcial, nesse caso, né, da prótese. Cara, tô louco para discutir esse assunto, pegar um caso concreto e a gente dar uma olhada, avaliar. Ou me deixa saber qual que é a tua ideia, a tua opinião desse assunto, se você já conviveu com isso ou não. Mas enfim, estava falando aqui do acidente, estava falando aqui do ranking, né, de empregado, de acidente de trabalho e tal. E assim, cara, é fato. Isso aqui que está escrito aqui realmente é muito fato. E a gente na subscrição, na experiência dos após, a gente vê isso. Primeiro do ranking, agronegócio. É o que tem mais acidente de trabalho. Por que será? É meio até óbvio, né? Cara, nas contas de agronegócio, que eu subscrevo, e que eu tinha aqui e tal, nas seguradoras que eu trabalhei, cara, o RC empregador é uma baita de uma preocupação. Outro item, atividade, caminhoneiro. Olha, caminhoneiro, ele ajuda a engrossar o índice, né, de acidente de trabalho. Então, tem o caminhoneiro. Então, vamos lá. Primeiro, ranking de acidente, né, com morte e acidente de trabalho, agronegócio. Segundo, caminhoneiro. Terceiro, olha aqui, eu fiquei surpreso, cara, assim. Não sei se vocês sabiam, técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem. Vou pesquisar isso. O que vocês acham que técnico de enfermagem tem mais acidente de trabalho? Hoje está meio óbvio, né? A gente olhar aí e saber por quê, né?
E engraçado que eu não tá aqui, mas o enfermeiro vem lá em sétimo ou oitavo. Então você tem um técnico de enfermagem e um enfermeiro, né? Na área da saúde aí, na área da saúde, olha que interessante. Tem todos os procedimentos e tal, né? O agronegócio a gente entende, o caminhoneiro a gente entende, técnico de enfermagem já começaram a ficar um pouco em dúvida. Quarto, também velho conhecido nosso, servente de obras. Quinto, auxiliar de produção. Então eu peguei só esses cinco primeiros aqui, né? E aí, só relembrando, a cada 3 horas e 40 minutos um trabalhador morre. É quase 8 caras por dia. 7 caras e pouquinho por dia, sei lá. 3 vezes 4 e tal. 8 vezes 3, 24. Tá aí mais ou menos isso. Vai dar essa conta mais ou menos. Aí vai dar 7, 8 caras que morrem. Sem falar que fica hospitalizado. Então o número é muito grande. Então quando a gente olha essa questão do acidente que aconteceu na Marina, o incêndio e tal... E as pessoas que se machucaram lá, pô, e aí? Será que tem cobertura? O cara da Marina, será que ele tinha uma... É difícil. Olha, é muito difícil a Marina, essa atividade, os caras conseguirem uma apólice. O mercado é bem restrito, é bem, pelo menos de RC, tá? É bem restrito, bem fechado. Eu estava lendo aqui também na questão, né, tudo bem, acidente acontece, esse da embarcação aconteceu, tal, não tem problema nenhum, paciência. Mas a questão do acidente de trabalho aqui, na questão dessa fiscalização, aí que eu acho que é outra oportunidade, né? Eu falei que 2 grandes oportunidades. O DPEM é uma baita de uma grande oportunidade. E eu acho que a outra, assim, gigantesca oportunidade, tanto para seguro como para prestação de serviço, é realmente essa área do trabalho, né? Eu estava vendo aqui, hoje, são 2.000 auditores em atividade. 2.000 auditores que vão lá fiscalizar a empresa, sistema de segurança, EPI e tal. Tem um estudo que diz que o número ideal seria 8.000. Teríamos que ter 8.000 auditores em atividade. Aí eu fico pensando aqui, cara, não vai ter 8.000 auditores de atividade, porque eu acho que deve ser concurso público e tal, preciso até me aprofundar. Se algum de vocês souberem como é que funciona isso, me dá um toque aí, me avisa e já me ajuda também, porque a ideia do canal é realmente, né? E aí tem cobertura e a gente bater um papo e tal, tudo mais. Bom, enfim, o ponto é esse. Se a gente precisa de 8.000 e concursado, eu fico pensando aqui, cara, e a gente aqui no mercado de seguros? Será que a gente realmente trabalha a questão da prevenção, do controle, treinamento? A gente tem um olhar para a questão do empregador? Talvez esse papo não tenha nem que ser com o corretor, cara, de seguro de grandes riscos e de seguro de danos. Talvez esse papo aqui tem que ser com o segurador, sabe do quê, cara? Do benefícios. Que ele que vende lá, ele que faz o estudo, né, do seguro-saúde, ele que tem essa estatística melhor do que o pessoal aqui da área de responsabilidade civil. Infelizmente eu constato essa realidade. Por quê? A gente olha isso, assim, cota isso de uma forma automática, e aí vem essa dúvida, né, na contenção de sinistro, se a prótese teria cobertura ou não, na pós-RC empregador, para ele não ficar inválido total, né, ou parcial. E aí a seguradora se recusa a indenizar isso. Não vou indenizar, não tem cobertura tal. Entendeu? E assim, ou até o segurado tem a pólice. O segurado tem a pólice de empregador e está acontecendo isso com ele e ele não sabe porque, cara, não é possível. Não é possível a gente ter 8 mortes por dia e a gente olhar para as taxas aí, agora não estou reclamando não, estou só fazendo uma constatação. E a gente olhar para as taxas do seguro de empregador, cara, a gente não vê um aumento, a gente olha isso, a gente pega aqui, eu estou te falando o seguinte, olha aqui, servente de obras é a 4ª profissão no ranking aqui de acidente de trabalho, de morte. E aí a gente vê os caras fazendo a pós de RC Obras, dentro da pós de engenharia, dando a cobertura de empregador num pacotinho lá, num preço que... Eu acho o seguinte, cara, eu acho que o brasileiro segurado,
ele não reclama. Ele deve ter a apólice ali, ele não sabe que ele tem a apólice, porque isso acontece. Aqui em casa mesmo, outro dia não sei o que deu aqui, cara, quebrou quebrou uma máquina aqui, uma coisa assim. Pô, fui lá, troquei, comprei a peça, chamei o cara, falei, pô, depois minha mulher falou, puta, cara, você não tem, a gente tem um seguro. Eu falei, pô, realmente a gente tem um seguro, né? E aí, não lembramos, fomos lá, arrumamos e tal, desenrolamos e pronto, não usamos o seguro. E aí você vai usar o seguro, o cara fala, pô, não, olha só, agora já foi, você arrumou o negócio, então não tem cobertura, né? E a mesma coisa, então, eu acho, não sei, não é possível, porque não é possível. Então eu acho assim, que o DEPEN é uma baita de uma oportunidade, estou falando do DEPEN aqui novamente, porque teve esse acidente da Marina aqui em Bertioga, e eu não entendo que tem seguro para isso. Eu acho que é um baita de um canalzão, porque deve ter gente consciente navegando por aí, querendo ter um seguro e preocupado de se atropelar alguém numa praia, ou colidir com outro barco, ou mesmo se alguém estiver dentro da sua embarcação, e se subir para o Nordeste lá, e meu irmão, para o Norte, que aí as embarcações lá são meio de transporte nos grandes rios, aí acabou, aí o cara... Aí ali é cultura, aí ali o cara ali tem que ser obrigatório, ele tem que ser na faca mesmo para o cara comprar, mas não tem mais o DEPEN, né? E o acidente de trabalho, que aí é o grande nicho, né? O Workers' Compensation, privatizar esse tema, ou então, cara, antes de privatizar isso, olha a oportunidade, eu vou pensar nisso, vou olhar isso, como que eu agrego esse serviço, e não é de graça, eu acho que pode cobrar. Se são 2.000 auditores, cara, como que eu, ou o corretor, pode vender, pode se profissionalizar em fazer uma consultoria relacionada ao acidente de trabalho, né? Então, acho que esse é um aspecto que seria bacana a gente olhar, discutir, entender. Vou levar isso para minha empresa, pensar como que a gente faz isso, capacitar, e seguir esse caminho aí. Eu acho que é uma oportunidade. Mas, enfim, era esse o papo do dia, era essa aqui a conversa, né? O gancho que a gente pegou nesse acidente, saber se tem cobertura de empregado ou não, se era parente que estava dentro desse acidente do barco ou não, né? Se era funcionário da Marinha ou da embarcação. Quer dizer, são tantos os temas, os pontos, a discussão, que quem está com essa dor hoje, o único cara que vai saber responder isso, na verdade são dois. O dono da Marina e o dono da embarcação. Então, assim, para a gente aqui ficar especulando e tal, a gente nem sabe se tinha seguro para embarcação, se tinha seguro para a Marina, mas, ou o dono, né, se o cara está dormindo hoje, não está dormindo, o que aconteceu com isso, né? Então, eu acho que o DEPEN é um baita de um segmento, é uma grande oportunidade que não tem quase ninguém trabalhando, e aí tem cobertura? Fica esse questionamento aqui. O que você acha? Dá para trabalhar o DEPEN? É um mercado que precisa ser olhado, ou arrumar outro caminho para essa cobertura? E eu não estou falando, de novo, não estou falando de obrigatoriedade, estou falando realmente de um seguro consciente, com base atuarial, e também da questão do RC empregador, né? A gente operar e trabalhar nessa questão da auditoria, e o seguro prestando serviço, o corretor prestando esse serviço aí, de educar, de fiscalizar e de auxiliar o segurado na melhoria do risco, né? E assim, a ideia é transformar esse projeto aqui, esse aí tem cobertura, num podcast, trazer você, ou o Gabriel, os caras aí para entrar aqui comigo e falar, pô, debater, cara, assim, fica à vontade. Eu acho que a gente tem que criar caminhos, a gente tem que buscar soluções. De novo, cara, o mercado náutico, cara, a última feira aqui em São Paulo, arrebentou de vender, não é possível, cara, que a gente não consegue olhar para isso aí com um certo carinho, pelo menos eu não estou olhando. Se tem alguém olhando, eu até queria saber, cara, qual que é a experiência, como é que está funcionando isso e tal, mas eu acho que é um baita de um caminho. E é isso, quero deixar aqui um beijão para vocês, abraço.